dia, graça e paz, terça-feira, amanhecer com Deus, programa da Igreja Presbiteriana Floresta de Valadares. E nesta manhã maravilhosa, manhã abençoada pelo nosso Deus, compartilho com você uma palavra que está escrita no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 15. A palavra do Senhor, ela assim nos diz: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fostes frio, ou fostes quente. Esse pequeno versículo, dentro do contexto da carta à igreja de Laodiceia e das 7 igrejas da Ásia Menor, Laodiceia era uma igreja rica, mas Laodiceia foi a única igreja que somente recebeu censura da parte de Jesus. Não houve elogio. Aquela igreja, ela não tinha problemas com heresia. Aquela igreja não tinha problema com a sua ortodoxia. Nenhuma heresia havia se infiltrado no meio da igreja. Nenhuma falsa doutrina estava reinando entre eles. O problema não era este. O problema não era o conhecimento teológico. O grande problema da igreja de Laodiceia era o fervor espiritual. Aquela igreja, diferente dos nossos dias, ela não enfrentava perseguições. Ela não era confrontada naquilo que ela ensinava, mas as pessoas que ensinavam nem sempre estavam vivendo aquilo que elas falavam. Eles não tinham lá nenhuma situação de pecado imoral, não era problema de adultério, não era problema de roubo, era tão somente corações que não viviam diante de Deus fervorosos. Corações que estavam voltados para adorar a Deus em espírito e em verdade. Aquela igreja não tinha problema com a pobreza, mas eles eram pobres de espírito. Aquela igreja tinha condições financeiras, era uma igreja abastada, era uma igreja rica, era uma igreja de condições. Mas a Bíblia está nos dizendo que ela não era nem quente, como as águas termais de Herápolis. E muito menos eles possuíam águas frias, terapêuticas como as águas da cidade de Colosso. Era uma igreja morna. Era uma igreja que o Senhor estava a ponto de vomitá-los. Ou seja, eles conseguiam causar em Jesus Cristo rejeição. Eles conseguiam causar náuseas. Porque o que faltava naquela igreja eram corações fervorosos diante de Deus. Era justamente evidenciar com a vida aquilo que eles falavam. Meu querido, preste bem atenção no que eu quero lhe dizer nesta manhã. Suas palavras precisam ser coerentes com aquilo que você vive. A maneira como você crê, a maneira como você testemunha. Ao invés de se deleitarem em Cristo Jesus, aquela igreja estava provocando no Filho de Deus razão de repulsa. Nenhum de nós, pelo menos eu, não gosta de vomitar. Detesto passar por essa situação. Detesto viver aquele mal-estar, aquela situação ruim. E era isso que a igreja de Laodiceia estava provocando no Senhor. Então preste bem atenção nisso. Jesus é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Ele investiga o seu coração diante dele. Não adianta palavras bonitas se o seu coração não está estribado nessas palavras. Não adianta vir à igreja e se você não vive aquilo que você está transmitindo na casa de Deus. Apesar da falta de fervor, Jesus não desistiu da igreja de Laodiceia. É por isso que ela estava sendo advertida, admoestada. O Senhor estava lhe dando a chance de recomeçar mais uma vez. E talvez para você nessa manhã seja uma chance de recomeçar, seja uma chance de aquecer o seu coração, de ferver a sua alma diante de Deus, o fogo que não se apaga do altar. Por isso, meu amado, em nome de Jesus, aceite
esse chamado do Senhor à sua vida. Se o Senhor está batendo a porta, abra e vá viver a intensidade de um relacionamento verdadeiramente cristão em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que a graça de Cristo seja sobre ti e o seu coração esteja fervoroso para viver esse dia no Senhor. Deus te abençoe. Um bom dia.